Estamos de volta para mais um bloco de conversa da boa, de frente com a sexóloga Regina Navarro Lins. Ô, Regina, na nossa geração, você já citou lá atrás, a pílula anticoncepcional mudou tudo, né? O sexo passou a ser associado com prazer, a virgindade deixou de ser tabu, se bem que agora está vindo uma onda aí associada à religião, espalhada por aí de virgindade, desde o beijo até o sexo propriamente dito. Eu pergunto a você, me parece que foi ali a semente do feminismo, por que então, que depois de toda essa liberação, persistem os problemas, a infelicidade, a insatisfação? Primeiro que eu acho que ainda a gente está num processo, não acabou, né? Temos muito ainda que caminhar. Quanto às mulheres, a liberação das mulheres, claro que a pílula foi definitiva, porque a mulher sempre tinha a sombra de uma gravidez indesejada. Então, as mulheres passaram a fazer sexo pelo prazer. Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Você sabe que o movimento gay só pôde surgir por causa da pílula? Porque antes, sempre só foi aceito o sexo para procriação. Então, os gays, claro, não iam levar a procriação, eram discriminadíssimos. Quando os héteros puderam fazer sexo só pelo prazer, a prática hétero e homem se aproximaram e os gays começaram a ser mais aceitos porque eles também faziam sexo pelo prazer, que nem os héteros. Isso é muito interessante, né? Bem interessante. Mas as mulheres, elas começaram a romper, né, a admitir, lutar por direitos iguais aos homens, e acontece uma coisa muito interessante hoje. Quando eu defendo o feminismo, que uma vez um repórter me perguntou, a senhora é feminista? Eu falei, claro, você não é. Porque, Gabi, quem conhece a história tem que ser feminista. Mas olha aqui, você quer ver um exemplo? Vou ter que colocar o Elcimar Coutinho, que esteve aqui, que batalhou muitíssimo pela pílula do homem, que era muito mais saudável como resultado orgânico para o homem e para a mulher, que a mulher sempre tomou pílulas praticamente criminosas. Ele foi combatido internacionalmente por feministas, porque elas diziam que a partir da pílula masculina, os homens estariam no controle da fertilidade delas. Quando o oposto também se dá, claro. Não é isso ou não? Você não acha curioso isso? Não, eu acho, porque sempre teve o homem, sempre que existiu camisinha, mas camisinha ficava o poder só do homem decidir. A pílula, a mulher decide se quer ter filho ou não. Acho isso uma bobagem. Existem várias linhas de feminismo, né? Existem aquelas feministas que acham que a mulher é uma coitadinha, os homens são os monstros, e eu acho que nada disso. Eu acho que mulheres e homens têm que se associar para sair dessa mentalidade patriarcal. Agora, muitas mulheres que, por exemplo, é impossível não ser feminista, como eu estava te dizendo. Porque se você conhece... Porque se você me perguntar, nesses 5.000 anos de história que eu trabalhei, o que fica claro? Fica claro a opressão da mulher, que foi um escândalo, sempre há 5.000 anos para cá. 5.000 anos antes, não, porque a mulher era uma deusa. Mas a opressão e a repressão da sexualidade são duas características básicas. Então, tem muitas mulheres hoje que querem os benefícios da emancipação, mas não querem nenhum ônus. Então, você pergunta assim, quer ver? É só perguntar, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Eu escuto coisas inacreditáveis de mulheres que ganham dinheiro. Por isso que eu faço uma distinção entre mulher independente e mulher autônoma. A mulher independente é aquela que dirige uma empresa, profissional liberal de sucesso, mas ela pode não ser autônoma, ou seja, ela pode estar ainda submetida àqueles valores impostos à mulher. Mulher precisa de um homem ao lado a proteger. Mulher que não tem um homem ao lado está jogada fora. A mulher tem que corresponder à expectativa do homem, não pode tomar iniciativa. Essas baboseiras todas que foram colocados na cabeça da mulher. A mulher autônoma já se livrou disso. Agora, tem muitas mulheres que você pergunta, pode dividir a conta do motel? De jeito nenhum, porque eu gosto de cavalheirismo. Gabi, cavalheirismo é a coisa mais prejudicial que existe para a mulher na relação em mulher. E as pessoas não entendem. Gentileza é ótimo. Homens e mulheres têm e devem ser gentis uns com outros. Cavalheirismo traz sempre a ideia subliminar da mulher frágil e incompetente. Explica na prática. Me dá um exemplo de gentileza e um exemplo de cavalheirismo. Gentileza, por exemplo, se eu estou carregando embrulhos, um homem abrir a porta para mim, se ele está carregando, eu abro para ele, é uma troca de gentileza. Agora, aquela ideia de que o homem tem sempre que puxar a cadeira para a mulher, abrir a porta para a mulher, tem sempre que pagar a conta para a mulher, é que as pessoas
pessoas não sabem do sofrimento das mulheres nesses 5.000 anos, que foi considerada incapaz. As mulheres... Olha, teve uma discussão no século VIII, num concílio de Macon, que é um pouco discutível, mas teve se a mulher tinha alma ou não, e ganhou por um voto. Então, quer dizer, as mulheres nunca puderam fazer nada, elas não tinham chance de nada. Então, elas não aprendiam, não tinham instrução, elas não podiam trabalhar, não podiam votar, até pouco tempo. Então, as mulheres sempre foram consideradas incapazes, incompetentes. E as pessoas não percebem que essa ideia de cavalheirismo... Que está introjetada claro, lá. Traz por baixo, subliminarmente, uma ideia de que a mulher não é capaz. Por que que o homem tem que puxar uma cadeira? Tem que esperar, não vai abrir a porta do carro que vai dar a volta. Mas por quê? Quer dizer, então, certas atitudes que parecem inocentes e até bonitinhas, elas trazem por baixo, né? Trazem sempre atitudes que tinham que ser modificadas, né? Agora, vou perguntar a você uma coisa que pode te irritar. Não vivemos, na atualidade, numa sociedade estigmatizada pela obrigação do prazer? Você tem que ter prazer. A gente não é bombardeado por essas Eu não vou me irritar, não. revistas. Mas olha só, eu discordo totalmente. Uma vez eu estava dando uma palestra num congresso médico e a moça da mesa falou que hoje existe a obrigação do orgasmo, por exemplo. A ditadura... Gente, ditadura do orgasmo. Orgasmo é o maior prazer físico que um ser humano pode experimentar. Alguém precisa obrigar alguém a querer ter. Todo mundo quer ter. Então, quer dizer, não existe... Prazer é ótimo, só que a gente vive numa cultura judaico-cristã que o prazer nunca foi visto com bons olhos. A virtude sempre foi o sofrimento. Então, quando você fala em prazer, quando você fala em prazer sexual, principalmente, né? Sempre tem gente tentando desqualificar, porque é aquela herança. No livro eu mostro, na Idade Média, o que a gente ainda tem da Idade Média. Quer dizer, o corpo era uma tragédia. Sabe que teve freiras que ficaram 53 anos sem tomar banho porque você não podia cuidar de nada do corpo, mas elas só lavavam a ponta dos dedos. Porque quanto mais sujo, mais você estava... Próximo de Deus. Próximo de Deus. Os piolhos eram chamados pérolas de Deus. Nossa! Deixa eu colocar aqui um assunto. Falamos da literatura. Tem um filme aí que é poético. Achei tão lindo, tão bem feito. Achei que a atriz que concorreu ao Oscar, ela tem um papel magnífico, mas achei que o ator ainda merecia mais do que ela, que é o filme As Sessões. Maravilhoso. Maravilhoso. Você viu? Um filme em que tetraplégico como é que fala? Por consequência da poliomielite na infância, resolve, ou tem tesão, sente tesão, não sabe o que fazer com nunca foi aquilo. tocado o corpo dele, né? Esse filme é muito bonito. É um livro que essa terapeuta sexual que começou a trabalhar dessa forma na década de 70, ela faz sexo com seus pacientes, ela tratou de muitos pacientes fazendo sexo, ela deu uma declaração que fez sexo com 900 pacientes, não? E o filme é a primeira história do livro, As Sessões. E ela consegue dar uma alegria de viver. Ele está totalmente paralisado, vive respirando num pulmão de aço. Eu, inclusive, fui procurar no web a foto daquele homem, do real, e ele tinha uma cara muito boa, e era um pulmão de aço ainda pior. Ele só podia mexer o pescoço para cima. E o filme é lindíssimo, é delicado, é sensível, e ela é ousada e corajosa. E ela sofreu de preconceito ou não? Olha, eu não sei, porque eu não li a metade do livro ainda. E ela tem várias fotos dela com o marido e tal. Não sei se sofreu, porque ela disse qualquer coisa que nos Estados Unidos, naquela época, tinham 200 terapeutas sexuais. Mas ela sofre hoje, porque eu li alguma coisa de gente... Não, eu vi algumas opiniões de uns psicanalistas, eu fico muito chocada, né? Porque falam de ética. Gente, olha, primeiro que a psicanálise não é o único tipo de terapia. Você tem que... A psicanálise, sim, em cima da palavra, mas existem outros tipos de terapia. E esse filme mostra como o paciente é ajudado. Quer dizer, o que eu gosto mais do filme é que mostra como o sexo
sexo é uma coisa boa, como o sexo faz bem, como o sexo dando prazer, como dá mais alegria para as pessoas viverem. E a gente tem que se livrar, porque são 2000 anos de um massacrante, né, preconceito contra o sexo. É uma coisa muito séria, os terapeutas têm que repensar. Vou colocar uma coisa chata no meio disso tudo. É pela força da comunicação dos dias de hoje que a gente vê tanto pedófilo sendo pego em flagrante ou aumentou o número de pedófilos no mundo? Eu não sei, mas eu acho que a comunicação, né? Porque hoje qualquer coisa vai para as redes e, né, todo mundo. E a própria rede é utilizada muito para esse mercado, também, vamos dizer. E facilitou, né? Foi um facilitador. Mas você sabe que eu acho isso uma coisa espantosa, a quantidade de pedófilos. E tem mais, quantidade de pais, né, com filhas. É uma coisa impressionante. Não é a exposição desse prazer cada vez de forma mais devastadora. Por exemplo, hoje em dia tem gente fazendo fila para posar nua para revista ou para sites ou não sei o quê. Ou tem gente tirando a roupa e, de preferência, fazendo um sexo leve ou uma porno leve em programas de televisão. Eu acho que tudo isso existe. Não sei se isso é negativo ou não. É uma coisa que a gente tem até que repensar. Por que seria negativo? Agora, a história do pedófilo não passa por aí. Porque isso poderia fazer o cara sentir tesão por uma mulher ou por outro homem. Não tem nada. É realmente uma anomalia. É uma coisa uma coisa muito mal transada na cabeça, porque não é só com menina de 12, 11 anos, até com bebês, né? Até com criança pequena. Também, que eu fico... Quer dizer, isso é uma coisa grave, né? É um crime, né? É uma coisa assustadora isso. Agora, essa questão da liberação sexual maior é porque a gente teve tanta repressão durante tanto tempo, que é até compreensível que as pessoas estejam se libertando. Eu acho, sabe, Gabi, que a gente vai assistir ainda muitas transformações. Acredito eu que o casamento vai mudar bastante. Que a bissexualidade vai predominar daqui a 30, 40 anos. A gente não sabe que a mudança de mentalidades é lenta e gradual. Mas, por exemplo, eu não consigo imaginar que uma criança que está nascendo hoje, daqui a 30 anos, vai viver um casamento como a gente sempre viveu aqui. Sabe, quer dizer, cobranças, normas, só pode olhar para uma pessoa, né? Eu acho que a vida amorosa também vai ser... Menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais pessoas vão desejar ter relações variadas, acredito eu. Regina, eu ficaria uma semana conversando com você, mas tenho que parar aqui. Só quero fazer uma pergunta. O que você conversa com a sua netinha? Com a minha neta? A minha neta tem 17 anos, não é mais não é uma netinha. Não, mas desde que ela era uma netinha, ela assistia minhas palestras, ela participa, escuta, almoço de domingo, tudo que eu falo eu denuncio preconceito, porque eu tenho um radar que eu acho que eu já nasci com ele, eu não sei explicar. Tudo que é moralismo e preconceito eu percebo assim na hora. Histórias infantis... Ai, não me fale em história de contos de fada e Cinderela. Isso aí é um absurdo as mães ainda contarem para as crianças história de Cinderela. Quer dizer, em vez de contar uma história que incentive as meninas a desenvolverem seus talentos, suas capacidades, incentiva a ficar tudo em coma esperando um homem salvá-la, né? Adorei a descrição. Você acabou com a história. Cinderela essa não é a Cinderela. Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida. Não é a Cinderela. A Bela Adormecida. Cinderela, ela tem que se encaixar no sapatinho, porque isso é muito da mulher na cultura patriarcal. Ela tem que se esforçar para corresponder, o corpo dela tem que se ajustar às necessidades do homem. E a Bela Adormecida que fica em coma. Não, mas é tudo assim, um beijo para nascer. Não, fora, contos de fada, esse tipo de conto. Estamos terminando mais um bloco de frente com a psicanalista Regina Navarro Lins. Eu, por mim, entrevistava ela uma vez por quinzena. Olha aqui, o livro do amor, volume 1, volume 2, está tudo aqui e dessa maneira deliciosa como ela conta e fala e disserta a respeito dos assuntos. Você pode até discordar, mas não pode ignorar o assunto e Regina Navarro Lins. Nós voltamos logo depois do intervalo.